queridas irmãs, acabamos de escutar o Evangelho dos discípulos de Emaús. É muito interessante que até hoje Emaús é um lugar que nunca foi encontrado. É um lugar que, disse Lucas, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, mas ninguém sabe onde é essa aldeia, ninguém sabe onde é a aldeia daqueles discípulos de Emaús. E isso é muito sugestivo para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a vida do cristão, a vida do ser humano, a nossa vida, a nossa existência é um caminho de Emaús. A nossa vida é esse caminho de Emaús. E é muito interessante que nesse caminho de Emaús, aqueles discípulos, eles vinham tristes porque eles esperavam que Jesus fosse salvar a Israel. Mas esse verbo no passado, eles esperavam, eles sonhavam, eles tinham acreditado no Senhor e Jesus fracassou. E Jesus morreu na cruz. E estava tudo acabado. Queridos irmãos e irmãs, assim é a nossa vida. A nossa vida é o caminho de Emaús. E quando nós nela nos deparamos com a cruz, quando nós nela nos deparamos com a dor, com o sofrimento, com a morte de alguém, quando nela nós nos deparamos com as injustiças, a nossa atitude muitas vezes é como aqueles homens. Eu esperei tanto no Senhor, eu confiei tanto no Senhor, eu sonhei tanto que o Senhor ia realizar aquilo e aquilo outro, mas Jesus parece que fracassou. Parece que Jesus perdeu. Parece que a cruz foi a resposta definitiva para o Senhor. Queridos, essa é a drama dos discípulos de Emaús e essa é o drama da nossa vida. Quando nos deparamos com as situações ruins da nossa vida e que nós iremos nos deparar. Mas Jesus, no drama daqueles homens, no sofrimento daqueles homens, ele se coloca a caminho. E o ressuscitado começa a caminhar com eles. Queridos amigos, no drama do nosso caminho de Emaús, no drama da nossa vida, o Senhor ressuscitado também caminha conosco. Ele se coloca ao nosso lado. Como, Padre, que Jesus caminha comigo, Ele caminha contigo, Ele caminha comigo no nosso caminho de Emaús, na nossa vida, da mesma forma que Ele caminhou com aqueles homens. O que Jesus fez com aqueles homens? Ele se colocou do lado e a primeira coisa, lhe explicavam as Escrituras. Começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus explicava as Escrituras para aqueles homens. Como que Jesus caminhou com aquele homem? Como que Jesus caminha conosco? Nós vemos que depois de explicar as Escrituras, Jesus parte o pão para eles. E Jesus se faz presente. E eles reconhecem o Senhor a partir do pão. Assim é a nossa vida. Jesus, Ele caminha conosco com a sua palavra. Jesus, Ele está no nosso meio ressuscitado com a sua Eucaristia, com o seu corpo e o seu sangue no meio de nós. Mas é claro, como que a gente vai perceber a presença do Senhor? Se a gente muitas vezes tem uma Bíblia cheia de poeira em casa, que não escutamos a palavra de Deus, não meditamos a sua palavra, como que a gente vai escutar e saber que Ele está no meio de nós? Isso quando nós temos Bíblia. Hoje tem muita casa que nem tem Bíblia mais. Como, queridos, que nós vamos reconhecer o Senhor ao partir o pão, se às vezes a missa para nós é um peso, ou é uma obrigação que eu tenho que ir, ou é um compromisso social? Se eu for, tudo bem, se eu não for também, não tem problema nenhum. Como que a gente vai reconhecer o Senhor? É impossível. É aí que o Senhor está conosco. É na sua palavra, é na sua Eucaristia.
Por isso, queridos, não tenhamos medo de meditar na palavra de Deus. Não tenhamos medo de buscar na palavra de Deus e interpretar os acontecimentos da nossa vida, da nossa história. Caramba, como isso nos enche de esperança. Quando nós caminhamos na certeza de que o Senhor me fala e de que eu busco responder a sua palavra. Não tenhamos medo de nos preparar bem para participarmos da Eucaristia. São José Maria Escrivá dizia o seguinte, uma coisa que é muito profunda, uma coisa que é muito bonita. O meu dia, dizia ele, até a missa é uma preparação para a missa. E depois da missa é uma ação de graças da missa que eu tive. Olha lá. Aí, quando a nossa vida gira em torno da palavra de Deus, quando a nossa vida gira em torno da Eucaristia, da presença viva, real do Senhor conosco, aí sim, meus queridos, aí nós vamos saber que na nossa caminhada de Emaús, nós temos Jesus ressuscitado ao nosso lado. E é muito impressionante que a presença de Jesus ressuscitado gera uma verdadeira conversão na vida daqueles homens. E a presença de Jesus ressuscitado também quer gerar uma verdadeira conversão na nossa vida. Conversão que não é, eu deixava de fazer isso, agora eu não faço porque eu sou de Deus. Fazer aquilo outro é como se fosse um peso. Não! A conversão que o Senhor realizou na vida daqueles homens, a verdadeira conversão, é a mudança, é a transformação. É a ação da graça de Deus. Para que nós possamos ser o melhor que nós possamos. O melhor que nós podemos. Ser verdadeiramente convertido é deixar que a graça de Deus transforme a nossa vida e faça de nós pessoas, seres humanos, os melhores possíveis. A conversão que Jesus realizou na vida daqueles homens é uma conversão da desesperança, porque aqueles homens vinham derrotados. Parece que estava tudo fracassado. A sua esperança tinha acabado. Jesus de Nazaré morreu. E já faz 3 dias. E nós não o vimos mais. Jesus transforma a desesperança daqueles homens em esperança. Eles o reconheceram a partir do pão. Jesus está vivo. Sou eu. A cruz não é a última palavra. A última palavra é a minha ressurreição. Que o Senhor também transforme a nossa desesperança. Muitas vezes nós somos cristãos sem esperança. Que horrível isso, meu irmão, minha irmã. A nossa esperança não está no padre, não está no bispo ou em outra pessoa. A nossa esperança está no Senhor Jesus, ressuscitado, que venceu e aparece para nós, que nos diz: eu estou contigo, olha, eu abri as portas do reino do céu para ti. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é o céu, meu Deus do céu. Como é que pode o cristão viver a sua vida sem esperança? A conversão que o Senhor quer realizar na nossa vida, como realizou na vida daqueles homens, é a transformação da tristeza. Aqueles homens vinham cabisbaixos, vinham tristes, disse São Lucas, chorando pelo caminho, por tudo que tinha se passado. Mas quando eles escutam o Senhor e o coração deles arde, mas quando eles encontram e reconhecem o Senhor, a alegria volta ao coração daqueles homens. A conversão da tristeza e da alegria. Um santo triste é um triste santo, né? O Senhor nos chama a ser alegria, alegre, gente. Não é ser palhaço também o tempo todo, claro que não. Mas é a alegria do interior do nosso coração. A alegria de saber que aconteça o que aconteça na minha vida, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano de salvação, o Senhor me ama. A alegria dos filhos e das filhas de Deus. Meu Deus, também é tão horrível encontrar um cristão triste, amargurado, que tudo está ruim, tudo está mal, nada presta, ó vida, ó azar. Meu Deus do céu! Não, assim que na nossa vida, no nosso caminho de Emaús, nós temos cruzes, nós temos dores, nós temos sofrimentos, é claro, e vamos ter.
mas a alegria que vem do Senhor, somente o pecado pode nos roubar. Que o Senhor, meus queridos, faça de nós cristãos mais alegres, mais felizes. Repito, todos nós temos problemas. Aqueles homens estavam cheios de problemas, mas quando eles viram o Senhor, meu Deus, a alegria veio no coração deles. Isso é ser convertido. E por fim o Senhor converteu aqueles homens de um fechamento em si mesmo. Eles largaram os discípulos lá, estavam voltando para o seu mundo, estavam voltando para a sua terra, estavam se fechando. A tristeza, a desesperança estava tomando conta do coração daqueles homens, que eles desistiram. Não, vou voltar para casa, vou voltar para a minha vida, porque não dá mais. Quando eles reconhecem Jesus a partir do pão, aqueles homens cheios de esperança, cheios de alegria, o que eles fazem? Eles voltam para a igreja. Eles voltam para os 11 apóstolos, eles voltam correndo. Queridos irmãos e irmãs, quantos cristãos que vivem fechados em si mesmos, que fazem dos seus problemas a coisa mais importante da sua vida. Esses dias eu tenho uma pessoa falar: ah não, vou tirar um tempo de Deus da igreja, não vou mais não. Meu Deus do céu! Se com Deus e com uma igreja está difícil, imagina, vai se isolar, vai ficar sozinho. É depressão. Nós somos chamados a viver em comunidade. O Espírito Santo desceu sobre a igreja reunida. Eu sei que nós temos diferenças de pecados e fraquezas, mas nós fazemos parte de uma igreja que é santa e é pecadora, meus irmãos. É juntos que nós vamos ter força para testemunhar. E como precisamos de cristãos cheios de esperança, alegres, entusiasmados para testemunhar o Senhor, como foi Pedro, os discípulos. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Senhor hoje possa renovar a nossa confiança nele, como renovou no coração daqueles homens. Que o nosso caminho de Emaús que nós vivemos seja iluminado pela presença do Senhor, que quer falar todos os dias conosco na sua palavra. Que o nosso caminho seja iluminado pela presença do Senhor ressuscitado, que todos os dias quer se entregar e quer nos alimentar, para que nós tenhamos vida e tenhamos a vida em abundância. Que essa confiança possa renovar no nosso coração a esperança, a alegria e o desejo de viver em comunidade. Porque é em comunidade, meus queridos, que nós vamos ter a força para testemunhar o amor e a vida que o Senhor veio trazer para cada um de nós. E como disse o salmista, que nós cantamos, que essa certeza de Jesus que caminha conosco possa iluminar a nossa vida, porque vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidades sem limites. Que assim seja.